Olá meus queridos, hoje trago-vos um vídeo que vocês já estavam à espera há imenso tempo e é um vídeo de séries, é sobre uma série que é 13 Reasons Why. Já agora, olha para a minha camisola cor-de-rosa da Adidas, é muito comfy. Mas pronto, apesar disto ser um assunto sério, quando se fala em séries é para estar assim toda comfy e tal. Mas pronto, continuando, pronto, eu fiz um vídeo, vou colocá-lo aqui. 16, quem me dera saber isto aos 16 anos, qualquer coisa assim o título, e vocês todos adoraram esse vídeo, querem ver uma parte 2 e também recomendaram que eu visse 13 Reasons Why. Eu vi a série só por causa de vocês e pronto, eu vou dizer uma coisa que muita gente não vai gostar, mas a nível de estética e essas coisas todas costumo ver a série, não é de todo o meu género de série e sinto que é para um público um bocadinho mais novo. Por isso não é de todo o meu género de série e houve episódios que me gostaram ver até ao fim, porque pronto, não é muito, é assim, fala sobre coisas que criam um conflito muito grande e sobre coisas que realmente são importantes e ainda bem que fizeram este tipo de série, mas não é de todo o meu género de série e a minha opinião vai ser em relação ao conflito que está a criar, aos conteúdos, por isso se vocês ainda não viram a série ou se estão a vê-la, eu vou falar mesmo sobre tudo, spoilers de tudo, por isso peço desculpa, vocês podem ir saltando o vídeo, ou senão vocês vão ter que esperar que já tenham visto a série e depois vejam este vídeo. Pronto. Basicamente a série é sobre a personagem principal que é Hannah Baker e ela é uma rapariga que se suicida e deixa 13 cassetes, a série é constituída por 3 episódios e deixa 13 cassetes com cada razão, a explicar cada razão nesses 13 cassetes de porquê se ter matado, daí se chamar as 3 razões porquê, as 3 razões porque é que ela se suicidou. Ok, vou ser sincera, é assim, abriu-me bastante os olhos, porque sempre ouvimos falar sobre as questões que aconteceram a esta rapariga, mas pensamos sempre que nunca vai acontecer a nós, ou amigas próximas, ou amigos, nunca pensamos que vai realmente acontecer, mas não, realmente acontece a algumas pessoas, infelizmente, e pronto, mas já vamos entrar um bocadinho mais nisso. Então, os primeiros episódios, quando falam sobre o Zach, o Justin, a Jessica e o Alex, eu acho que foram razões dela se ter suicidado, como perder as amizades, como a melhor amiga, o melhor amigo, o rapaz que só queria ajudá-lo, o Zach, mas que ela pensava que ele estava a abusar com ela, mas realmente não estava, e depois realmente agiu mal. O Justin, pronto, agiu muito mal e tirou aquela foto e andavam a dizer coisas, mas pronto, essas são questões que eu acho que já são um bocadinho mais normais de acontecer no dia-a-dia, mais normais, infelizmente, que são considerados bullying, que nós temos mais acesso ou temos mais consciência que realmente acontecem do que as outras coisas, temos realmente essa consciência que acontece e fico triste sabendo que essas coisas são razões para alguém se suicidar, porque eu sinto que são coisas que nós podemos ultrapassar se tivermos amigos, pais com quem, pais com quem nós possamos conversar sobre esses assuntos, porque pronto, é normal as pessoas gozarem contigo, é normal as pessoas chamarem-te nomes e essas coisas todas. Infelizmente eu estou a dizer que é normal, porque realmente não é uma coisa que vamos considerar normal e de bondade e essas coisas todas. Mas pronto, eu sinto que são coisas que, bem conversado, e ela fechou-se bastante, ela não contava as coisas, ela fechava-se e pensava que não podia contar as coisas porque tinha vergonha e porque toda a gente ia chamá-la de um certo nome. P. Vou chamar P, esse certo nome, que toda a gente já deve perceber o que é, que iam chamá-la de uma P. E pronto, eu não, sinceramente acho que esse nível é um bocadinho fácil, nunca é fácil, porque há pessoas que se sentem muito com este tipo de coisas, mas é mais fácil de contornar, desde que tenhamos as pessoas certas na nossa vida e infelizmente a Hannah não tinha, ou ela não tinha, ou se não tinha essa vontade para querer então resolver isso. Depois, passando para a segunda parte, que eu acho que já é mais agressivo, que já é muito mais agressivo, em que é com o Bryce e sobre a Jessica, o que aconteceu à Jessica, o que aconteceu, não me lembro do nome dela, mas era a rapariga asiática, que era lésbica, sobre o poema, essas coisas todas, eu já acho que são coisas
muito graves, essas coisas todas da violação, do Bryce ter violado a Jessica e do Justin não ter feito nada, de ter violado a Hannah, do rapaz ter publicado um poema sem maldade, mas pronto, realmente numa secundária toda a gente leva tudo a mal e apesar de aquilo, uma pessoa que lia aquele poema parecia outra coisa, mas realmente não era isso. Mas pronto, essas são coisas que eu já acho bastante difícil de contornar e realmente se ela não procurar ajuda ou a pessoa em questão não procurar ajuda e não estar com as pessoas certas, realmente é mais fácil de irem-se abaixo e eu não estou a justificar de maneira alguma o suicídio, nem quero entrar por aí, senão nós vamos criar um conflito enorme nos comentários e pessoal, não é isso que eu quero com este vídeo, de todo. Eu estou a dar a minha opinião sincera em relação a isto. Isto é um tema que precisamos ter muito cuidado, é preciso ter muito cuidado e havia cenas bastante fortes, que era a cena da violação e a cena do suicídio dela. Mas acima de tudo, isto era sobre a personagem principal, a Hannah, mas eu acho que também falava bastante em relação às pessoas em redor, ou seja, as pessoas que lhe fizeram mal, conseguiram contemplar com as cassetes aquilo que estavam a fazer mal, aquilo que aconteceu realmente, o facto de Jeff ter morrido só por um sinal de stop, essas coisas todas. Eu acho que isso depois foi contornando a série toda e foi demonstrando às pessoas más, aos bullies, que realmente tinham que deixar de ser bullies e que tinham que pensar no que estava certo e fazer a decisão certa, e na série acabaram por fazer isso mesmo. E mesmo a escola, eu acho que hoje em dia eu tenho experiências disso, infelizmente, em que quando eu vou queixar de um bully e tinham medo de fazer alguma coisa porque a família desse bully podia fazer mal à escola e não fizeram nada. Por isso eu tenho essa própria experiência de tu contares à escola, contares a uma psicóloga e eles não poderem fazer nada sobre o assunto. Por isso é chegarem-se às pessoas certas, falarem com os pais, falarem com os amigos, mas principalmente falarem com os vossos pais, por mais que tenham vergonha, se vocês estão a passar por alguma coisa parecida com o que aconteceu naquela série, por favor, vão buscar ajuda, não se isolam porque vocês pensam que estão a fazer a coisa certa e vocês pensam a quem vocês vão contar que vão vos julgar, mas não, essas pessoas só querem a vossa ajuda se forem as pessoas certas, que são os vossos pais, na minha opinião, nesta situação. Este vídeo está um bocadinho all over the place, está um bocado all over the place, mas não é por mal, eu não quis descrever aquilo que eu ia dizer, quis só falar a maneira que eu estava a sentir em relação à série. Eu acho que o acto de suicídio, a maneira que foi gravado, foi muito bom. Acho que foi muito bom num aspecto, não a nível de estética de gravação, mas a nível de representação, porque eu tive depois a ver behind the scenes disto. Inicialmente eles queriam pôr a Hannah a morrer tomando comprimidos em que não há quase dores nenhumas e ela simplesmente cai para o chão e morre. E mostrar que a decisão de suicídio que é fácil, mas não, eles decidiram fazê-la a cortar os pulsos dentro da banheira e realmente ser uma dor imensa, e demonstraram que o suicídio não é uma decisão, não é a decisão mais fácil de tomar e não é a decisão certa. Não, pronto, eu sei que só por eu ter dito esta frase vai criar conflitos, de eu dizer que não é a decisão certa, porque há muitas pessoas que sentem que é o alívio que eles estão a ter ao fazerem isso, mas há outras formas de alívio, há outras formas de contornar estas coisas e pronto. Eu achei que, resumidamente, eu achei que foi uma série muito conflituosa. Havia partes que eu não concordava em porem para o público, para pessoas que eles sabem que iam atingir um target bastante novo, como o facto de ser por cassetes. Eu acho que pode gerir alguma influência em pessoas começarem a fazer isso e por acharem uma ideia fixe, e mapas e essas coisas todas podem influenciar jovens de hoje em dia a fazer cassetes e realmente terem o acto de alguma coisa ou de fazerem alguma coisa. De todo, eu achei que esta série era conflituosa porque eu tinha medo que fosse influenciar os jovens. E quando falo em jovens, pode ser pessoas da minha idade, depende de como a pessoa está na sua vida. Por um lado, eu acho importante a série terem feito esta série, porque abre os olhos para várias questões que nós não estávamos à espera que pudesse acontecer na vida normal. Nós ouvimos falar, mas nunca pensamos que realmente acontece, e nós não sabemos a vida das outras pessoas como nós pensamos que sabemos. Às vezes podemos julgar uma pessoa, dizer, essa pessoa está sempre triste, não quer saber, não sei o quê, mas realmente nós não sabemos o que é que se passa em casa. Como o Justin era aquele rapaz que fez mal à Hannah, mas no entanto não tinha dinheiro para comer, o padrasto dele batia, a mãe dele não queria saber dele,
eles não queriam saber dele, por isso também acho que a série levantou várias questões pessoais em relação a todas as personagens, mostrou um bocadinho do backstory de todas as personagens e pronto, da Hannah. Pronto, eu sei que vocês querem saber qual é a minha opinião do Clay e do Tony, e eu acho uma estupidez culparem-se pelo suicídio dela, principalmente o Clay, porque quando uma pessoa te fecha, tira para fora e diz que não quer falar, às vezes tu tens a necessidade de respeitar isso e tu não sabes a que ponto da vida é que essa pessoa está, por isso não acho que o Clay tenha culpa nenhuma daquilo que aconteceu. E pronto, eu vou deixar de falar sobre isto, porque eu já dei as minhas opiniões, acho que foi importante a série acontecer e acho que ao mesmo tempo é bastante conflituosa porque pode gerir a influência de alguma parte. E eu estou a ver que esta luz está a queimar um bocadinho, mas pronto, não tem mal. Mas pronto, esta foi a minha opinião sobre 13 Reasons Why. Não vou repetir-me outra vez, eu ia dizer a mesma coisa, que acho que foi boa e mau ao mesmo tempo. Digam nos comentários o que é que vocês acharam desta série. Desculpa se o vídeo estava um bocadinho assim confuso, mas foi realmente clicar no botão de gravar e falar sem pensar. E pronto, se faz favor não criem uma batalha nos comentários, porque eu sei que vai criar, mas se faz favor não criem uma batalha nos comentários, digam as vossas opiniões, respeitem-se uns aos outros e vamos levar isto como uma aprendizagem para a nossa vida, como nós podemos afetar com coisas pequeninas. Por isso, peço que vocês tenham cuidado nos comentários e que antes de escrever no comentário maldoso a alguém, pensem naquilo que eu acabei de dizer e aquilo que experienciaram com a série, tá bem? Gosto muito de vocês, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, apesar de ser um vídeo assim mais sério. Vejo-vos no próximo vídeo, o meu nome é Glória, subscrevam o canal e tchau!